Bom, então agora a gente vai construir a nossa rota do form. Então, como eu informei, a gente vai usar a routes do Laravel, né? Então, a gente vai enviar aqui a nossa rota. Usuário.cadastrar. Lembrando que para usar os métodos ou variáveis do Laravel, precisa dessas chaves, né? Chave dupla. Então, eu coloquei aqui a chave dupla, o route e o nome da minha rota que eu vou construir. Então, agora aqui nas rotas, eu vou construir a rota de cadastro. Dupliquei a rota, né, para facilitar. Vou colocar só um comentário aqui pra gente deixar organizado. Ai, fechei o arquivo. Então, aqui são as rotas de usuário. A gente sempre vai criar bloquinhos de rotas. Então, aqui a gente vai ser o bloquinho do usuário. Então, aqui o usuário, até tinha esquecido de trocar. Coloquei aqui o usuário, né, e cadastro, né? O segundo vai ser usuário cadastrar. Ela é do tipo post, porque a gente precisa de uma rota post para enviar os dados aqui. O post envia os dados escondidos, vamos dizer assim, e o get envia os dados na rota. Então, se eu colocasse ela do tipo get, todas as minhas informações iam estar aqui em cima, né? Tudo que fosse digitado aqui, quando eu clicasse no submit, as informações iriam estar aqui em cima. Então, essa rota ela é do tipo post. Vou fazer no mesmo controller, então não vou construir um controller novo, apenas o método que vai ser diferente. Então, eu fiz o método de cadastro, onde eu retorno a view, e agora eu vou fazer o método de cadastrar, que é para inserir no banco de dados. O name da nossa rota é cadastrar, que a gente usou lá no formulário, né? O usuário cadastrar. E agora é só a gente construir a nossa função no controller. Então, aqui no controller não vai ser uma view, porém eu vou dar um retorno aqui. Na verdade, eu vou usar o DD. O DD é o dump die, né? Para fazer um teste, para mostrar as informações pra gente, né? Ele vai executar todo o código até esse ponto e depois ele vai parar, não vai executar a linha de baixo. Então, se eu der um DD aqui e colocar um teste aqui e colocar aqui o teste 2, o teste 1 e o teste 2, ele vai ler essa linha e tudo que tiver aqui para baixo, ele não lê mais. Então, aqui como exemplo, eu vou escrever aqui. Então, aqui vai ser Silmara, é um e-mail, né? Então, vou colocar a simulação de um e-mail e uma senha. Ops. Quando eu clicar no cadastrar, que é o nosso botão de submit, ele vai enviar essas informações pelo nosso form, pela nossa rota, e vai retornar o que o método estiver pedindo para fazer, né? Executar. Então, aqui, quando eu clicar, ele vai me retornar a frase. Esqueci de trocar. Na verdade, esqueci de atualizar, né? Como eu mexi no HTML, eu preciso atualizar a rota aqui para ele poder atualizar as informações novas do HTML. Também troquei essa parte da rota, né, que estava sem. Então, aqui, vamos voltar. Cadastrar. E, uma coisa também, acabei esquecendo. No form, precisa colocar um CRFL, não lembro direito. CLR.
Bom, esqueci as siglas, mas se eu pesquisar aqui, ó, 419, vai aparecer, se eu não me engano. CSRF, que é do Tolkien. Esse aqui é para todo formulário, então todo HTML que tiver o form precisa ter essa informação aqui. Se eu não me engano, o Laravel ele envia assim, mas a gente pode conferir antes. Ah, é aqui, ó. É @CSRF, em minúsculo. Então, agora a gente tem que, de novo, né, atualizar o nosso HTML anterior, para que ele traga essa informação que eu acabei de colocar, né, para que adicione. E aí sim eu vou enviar aqui as nossas informações. Então, ele me retornou o nosso dump die da primeira linha e não executou nada mais na linha de baixo, que é esse teste 2. Antes de a gente se aprofundar no nosso método, eu preciso colocar aqui em cima as nossas variáveis privadas, que a gente vai usar no controller inteiro, né, em todos os métodos. Então, todas as coisas que a gente pode repetir, a gente sempre coloca nesse método private. Então, aqui é o public function. Vai criar duas vezes, né, de novo. Aqui é o constructor. Eu nunca lembro exatamente como escreve aqui, mas acredito que é assim. Ou é constructor ou é construct, uma coisa assim. Então, aqui eu vou usar o request. O request, ele tá até importado aqui em cima já. Ele vai ser sempre utilizado aqui no nosso método, então eu sempre importo ele aqui em cima. Assim fica... não preciso o tempo inteiro importar. Então, eu vou importar ele aqui em cima. Aqui, para utilizar, a gente vai precisar do dis request, que é igual ao request aqui de cima. Então, aqui a gente vai colocar o nosso... falando que a variável é privada, né? Aqui precisa do ponto e vírgula. Dá uns enters para indicação. Aqui também precisa ser sempre importado. Então, aqui o request é porque ele já está importado aqui em cima. Então, a gente já tem ele aqui embaixo. Então, aqui eu posso colocar aqui no nosso DD, ver se funcionou o constructor, o nosso request. Vou colocar o wow, que é só para ter as informações. Request. Então, o constructor acho que tá certo. Agora, o request que eu não tô lembrando. Vamos dar uma pesquisada aqui no Laravel. Vamos só tirar essa função que eu coloquei, porque essa aqui eu tô na dúvida. Aí a gente vê se o constructor que funcionou ou se ele deu problema. O constructor, acho que ele tá escrito errado. Vamos tentar assim. Certo, o constructor estava escrito errado, então aqui é construct. Aí aqui a gente consegue usar o all. Então, agora aqui o nosso request é onde a gente guarda as informações do formulário. Então, aqui a gente consegue ver o que o usuário digitou no campo do name e-mail. É por isso que a gente utiliza o name nos inputs. Então, é só com essa informação aqui, com o name, que eu consigo pegar o que o usuário digitou.
Então, aqui já tem o request. E para adiantar essa parte de... Para adiantar a parte do próximo vídeo, que é a inserção mesmo, vou dividir em 2 vídeos para não ficar longo. Na verdade, acho que até dá para ser feito aqui. A gente vai importar então aqui, vamos continuar por aqui mesmo. A gente vai importar então um novo arquivo aqui. Eu gosto de criar um arquivo service para que a gente consiga criar classes para separar o nosso código. Então, eu vou criar um service. Dentro desse service, eu vou criar uma pasta chamada usuário. E dentro dessa pasta usuário, eu vou criar todos os meus métodos que eu vou utilizar. Os métodos, eles são feitos para separar o código e facilitar o uso deles em um momento futuro. Então, eu gosto de usar o service para isso, para deixar bem separadinho mesmo. Geralmente, os métodos, eles ficam dentro da model, mas eu acho um pouco bagunçado colocar todos os métodos dentro da model. Separando em arquivo, eu acho que fica bem mais clean. Então, aqui no arquivo na pasta de usuário, eu vou criar o arquivo. Cadastro, né? Então, eu sempre começo aqui com o nome do nosso módulo, né? Que nesse caso é o usuário. E a função que esse método tem, que é cadastrar. Então, aqui é do tipo PHP. Aí, a gente vai colocar ele... criar uma classe, né? Vou até copiar aqui, ó. Ele vai ser basicamente isso aqui. Então, é uma classe. A diferença é que ele não vai estender. E aqui, a gente vai colocar o mesmo nome que a gente utilizou aqui. Então, eu vou copiar aqui, criar ele aqui. Dentro desse arquivo, eu vou criar uma função. Deixa eu ver se eu tenho que importar alguma coisa só. O namespace, acho que eu tenho que... Ah, tá. Eu tenho que colocar esse aqui do PHP, né? Para informar o arquivo PHP. Agora sim. E dentro aqui dessa classe, eu vou criar a minha função. Então, é um public function. Ainda não acostumei com esse... automático, né? E aqui eu vou colocar esse nome aqui como padrão. Todos os métodos que eu vou criar, eu vou utilizar esse mesmo nome. O que vai importar mesmo para mim é o nome da classe. Então, aqui eu vou usar o data. Vou enviar um arquivo, né, com os dados. E dentro dessa função é que eu vou fazer a inserção. Então, aqui no controller, a gente vai utilizar esse método, que é o usuário cadastro. A gente precisa importar ele aqui em cima. App, aí é barra, http. Deixa eu ver onde que eu construí o service. Perdão, app, então aqui não tem o http. Aí já é o service. Depois do service, a gente tem o nosso usuário. E depois do usuário, a gente tem a nossa classe, que é a que a gente vai utilizar aqui. A gente consegue também... A gente precisa também
instanciar essa classe aqui, para que a gente consiga usar. Ah, perdão, eu vou colocar aqui também, que é service, pra gente diferenciar. Eu já vou renomear lá. Pra gente saber qual é a informação que a gente está utilizando, né? Qual é a classe que a gente está utilizando. Então, aqui eu criei uma variável. Aqui a gente vai... Essa parte aqui eu tô instanciando ela no constructor. E utilizando ela... e liberando ela para ser utilizada no método inteiro. Então, aqui, para utilizar ela aqui embaixo é o dis, certo? E aqui a gente vai usar a nossa função, que é o executar. Aqui no... deixa eu ver. Que eu esqueci. Ajustar o nome aqui. Então, para ajustar o nome aqui também. Certo. Então, aqui eu só vou dar um retorno pra gente testar se chegou nessa nossa função, se deu tudo certo a criação dela. Então, agora aqui, quando eu chamar a rota cadastrar, ela vai entrar dentro desse arquivo, né, dessa classe que eu instanciei aqui em cima, e executar o que tiver dentro dela. Então, é o nosso teste ali. Então, vamos ver se deu certinho. Acho que eu preciso colocar o namespace, se eu não me engano. Vamos tentar. O service, ele não é padrão do Laravel. Então, eu tô construindo ele aqui porque eu acho mais organizado. Muito difícil você pegar um projeto que tenha essa parte. Admin não, usuário. Ver se funcionou. Deixa eu ver. Vou ter que conferir no outro projeto que eu criei qual a parte que tá faltando. Deixa eu ficar aqui, né? Aqui funcionou, ó. Já era o namespace, né, que tava faltando. Aqui só deu um problema porque eu tava exigindo uma variável. Então, eu vou tirar aqui. Ele entrou dentro do nosso método e executou a função. Então, eu vou parar aqui nesse vídeo e daí em seguida eu faço a parte de inserção mesmo.